Razão proativa. Você sabe o que é? Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Nós estamos na terceira temporada e esse é o programa de número 5. A nossa gratidão a vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves que nos conduz até vocês. E a tudo e a todos vocês que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Em nome do Cristo, em nome de Deus, a nossa eterna gratidão. Em especial, os emissários divinos que nos inspiram, a nossa consciência que nos intui, e os elementais que nos sustentam. Só relembrando, nós começamos essa série com o programa O que é o Espiritismo, para relembrarmos mais uma vez o ensino universal dos Espíritos. E o segundo programa foi A Caridade é a Alma do Espiritismo. E por isso, fora da caridade, não há salvação. Então, demos noções do que seria esta caridade. Depois, o terceiro programa, Amai-vos uns aos outros, que é a caridade em ação. E o último programa, o anterior, o existir e a existência. Precisamos ter a ciência do nosso existir e adquirir consciência da nossa existência. E agora vamos começar um novo bloco. Nós falamos que seria 6 com a mesma roupa, mas preferimos 4, por isso você já está vendo com a camisa diferente. Então, mais 4 programas, que é um novo bloco, que nós vamos falar da razão proativa. Vamos falar da sabedoria intuitiva. Vamos falar da coragem da fé e o homem no mundo. Então, os próximos 4 com essa roupa. Depois a gente troca de novo para adentrar mais um pouco na toca do coelho. Aí nós vamos falar colocando as coisas em ordem. E para isso, cuidar do corpo e do espírito. Depois, campo mental. O que é esse campo mental? E com ele, corpos de expressão. E aí terminou o de número 12. E começa mais um módulo, o 4º módulo. O eterno aprendiz. Ou melhor, o ser integral. Vamos falar do ser integral. O eterno aprendiz para compreender esse ser integral. O discípulo devotado que se torna todo o aprendiz dedicado. E por fim, o apóstolo comprometido, aquele que já dá vida pelo Cristo, por Deus. E por fim, nascer da água e do Espírito, que é a nossa renovação psicobiofísica, moral e espiritual. O ser que despertou. Como ele se comporta? O ser que despertou. O de número 19, o todo está em tudo. E por fim, o último dessa série com 20 programas, ser um com a totalidade. Então vamos aos nossos estudos do dia de hoje. Razão proativa. Sabemos que a razão nos permite calcular alguma coisa, catalogar, comparar e analisar. Mas nós estamos falando de razão proativa, algo que antevê situação. Então, se ela é proativa, ela já tem ou está permeada com um sentimento que cria, edifica, alimenta e ilumina. Por isso, ela é proativa. Então, ela antevê situação. Se formos buscar no segundo livro alguma coisa sobre a razão, nós vamos ler assim com Leon Denis. A razão é uma faculdade superior, destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas.
Como todas as coisas, as outras faculdades, ou como todas as outras faculdades, a razão desenvolve-se e engrandece-se pelo exercício. Por isso que ela vai tornar-se proativa. Então, nós vamos estudar usando a nossa inteligência e usando a nossa inteligência para adquirir este conhecimento, nós vamos aumentar a nossa capacidade imaginativa. Aumentando a capacidade imaginativa, nós podemos elaborar, a partir dos nossos desejos, novos pensamentos, ou receber do âmago do ser, por intermédio do Cristo interior, pensamentos condizentes com essa proatividade. De qualquer forma, no segundo caso, nós vamos precisar criar uma ambiência. E as boas leituras vão enriquecer a nossa mente para a criação dessa ambiência. Ao mesmo tempo, vai acalmar os nossos sentimentos, as nossas emoções, enquanto aguardam essa promoção. E, consequentemente, nós vamos perceber que essas boas leituras vão estimular a vasta rede de progresso e de sublimação que estão no âmago do ser, no reino de Deus em nós, reclamando o trabalho. Para falar mais pausadamente nosso mecanismo de raciocínio, nós temos a inteligência, o poder imaginativo, a capacidade criativa, que é o próprio pensamento, e a nossa memória, que é um link que temos no consciente, com o superconsciente, com o inconsciente e com o subconsciente. Nós é que vamos escolher o que nós queremos mudar. Mudar o nosso comportamento vigente, nós estamos atuando no subconsciente, que, por sinal, esse subconsciente, geograficamente, o espírito, a mente é uma emanação o subconsciente está logo na sequência. Quando nós começamos a pensar, nós começamos a reprogramá-lo. E, ao mesmo tempo, para acessar experiências que, às vezes, ora nos perturbam ou nos convoca à transformação, vamos usar esta memória para acessar o inconsciente, se eu estou pronto para transformá-los. E, ao mesmo tempo, buscando as diretivas, acessaremos a nossa superconsciência. Então, razão proativa. O que é que está acontecendo em nossas vidas? Vez por outra, o corpo está adoecendo? Qual seria essa proatividade em relação ao nosso corpo? Principalmente 3 coisas no dizer do estudioso Dr. Jonas Moura, lá de Terezinas, Piauí. Eu preciso cuidar do meu sistema imunológico, eu preciso cuidar da minha alimentação e eu preciso cuidar da minha oxigenação. Então, isso é proatividade para deixar o meu corpo em dia. E lá mais na frente vamos voltar à baila, quando falar do cuidar do corpo e do espírito, para que eu possa ter um sistema à altura, a defender-me de acordo com as situações. Do contrário, eu vou ser pego de surpresa diante de uma situação que o corpo não está capacitado, nem bem nutrido, nem oxigenado e nem com o seu sistema imune à altura dessas defesas necessárias. Está compreendendo? Razão proativa. Então, eu faço um autoexame, estabeleço uma panorâmica, de acordo com a minha vida está transcorrendo, se eu estou tendo transtornos psicobiofísicos, morais e espirituais, então, se está acontecendo alguma coisa no meu corpo, a alimentação não está adequada, a oxigenação, a capacidade de defesa, então eu preciso antever situação,
capacitá-lo para enfrentar as intempéries. Mas quando nós falamos dessas três coisas, alimentação, basta comer? O ato de comer não significa alimentar. O ato de alimentar não significa nutrir-se. E a nutrição adequada não depende de quantidade. E às vezes nem de qualidade. Depende de como eu estou na hora da refeição. Porque a vibração de um pensamento, de uma palavra, de uma emoção, ela expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Então, se esta razão, no exercício da proatividade, convida-me a pensar no que pensar, a sentir o que eu estou pensando, qualificando o que está sendo pensado, a falar o que eu estou pensando e sentindo, como semeando novas possibilidades, e ao mesmo tempo a viver o que estamos falando, nós vamos perceber que esta proatividade deve ser dioturna. Porque a cada segundo, novas experiências, novos desafios propostos pela vida chegam-se até nós, porque a vida não para, tudo é movimento, e movimento incessante, e ainda para a frente e para o alto, convidando-nos a avançar sempre e sem cessar. Está mais claro a ideia? Então, razão proativa. Mais uma vez, vou ler um pouco sobre a razão. A razão é a faculdade superior, destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas. Então, um mecanismo racional, inteligência, poder imaginativo, pensamento e a nossa memória. Com a inteligência, eu aciono o poder imaginativo, com ele eu começo a arquitetura dos pensamentos, que traduzir-se-ão em força de atração, em capacidade criativa na ação. E quando nós começamos a pensar no consciente, dependendo do que se pensa, simultaneamente interagimos com os três universos simultâneos. Subconsciente, onde está definindo o nosso comportamento vigente. Inconsciente é o que possa estar perturbando o meu comportamento vigente. E superconsciente é o que pode iluminar, se já não está iluminando, o meu comportamento vigente. Assim, como autores do nosso destino, nós estamos sempre no agora, no consciente, reconstruindo o nosso passado, elaborando melhor o nosso presente e edificando o nosso futuro. Por isso que nós vamos calcular perdas e lucros. Razão. Nós vamos catalogar o que nós calculamos. Depois nós vamos comparar o que virá primeiro, o que virá depois. E vamos analisar minuciosamente como vai ser na ação. E a ação entra já os sentimentos, qualificadores dos pensamentos, que nós chamamos inicialmente de intenção. Então, a intenção define esta qualificação. De modo que, se tivermos nobres intenções, nós estamos colocando em pauta nobres sentimentos para melhor qualificar os pensamentos para a ação. E se eu começo a criar, eu começo a edificar e, ao mesmo tempo, alimentar e iluminar. Como é isso? Então, se eu começo a criar, eu estou, a partir do que eu me encontro, do autoexame, me predispondo
a ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Vamos devagar. Então você chega à conclusão, após um autoexame, que você precisa adequar para prevenir situações, que nós chamamos de proatividade. Então, se eu elaboro nobres pensamentos, o pensamento nobre expulsa tudo que for contrário e atrai o que for semelhante. Então, simultaneamente, nós estamos nos libertando dos pensamentos perturbadores, ou no mínimo, convidando-os a transformar-se. Percebe? Então, ora, a minha mente se vê invadida por pensamentos em desalinho. Se as boas leituras enriquecem a minha mente, se elas acalmam o meu coração, pacificam o meu inconsciente, se elas iluminam o consciente, pacificam o inconsciente, propõem a transformação do subconsciente e me conecta com o superconsciente. Então, a vibração desse novo pensamento que está sendo edificado tem o poder de repulsar os contrários e atrair os semelhantes. E se eu começo a imaginar um corpo com uma resistência mais vasta, uma alimentação mais adequada, boas leituras, boas músicas, bons ambientes, bons papos, bons filmes, eu começo a selecionar o que entra em nosso universo. Se o pensamento é nobre, a conexão está sendo feita com a superconsciência, que vai iluminar a consciência, o consciente. E, ao mesmo tempo, vai pacificar os elementos advindos do inconsciente. Eles perdem a força perturbadora, porque eles já se predispõem à transformação. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, narra qual pensamento, qual sentimento, qual coração suficientemente perverso para resistir o doce contato do amor, da caridade. E quando falamos em amor e caridade, a caridade é o amor em excelência. O amor reúne e condensa todas as virtudes. E a caridade é o processo de sublimação do próprio amor. Respire com suavidade. Vamos começar os exercícios a partir desse programa. Então, a sua intenção é a proatividade. Avaliar situação, propor mudança, que nós chamamos isso de aceitação. Então, aceitação é o primeiro ponto para começarmos a nossa transformação. Quer dizer, eu vou aceitar-me como sou. Agora, aceitação é admitir realidades. Eu não vou negar. Eu só posso mudar aquilo que eu admito que exista. Então, com a aceitação, eu vou admitir realidades, vou avaliar a situação e propor mudanças. Então, se os pensamentos estão meio perturbados, eu vou eleger pensamentos enobrecedores. Se as boas leituras enriquecem a minha mente, eu vou pegar leituras como essa aqui, por exemplo, na sequência. A fé se sustenta na alma experiente nas vicissitudes da vida. Mas nós vamos falar da coragem da fé. Então, a fé lúcida se sustenta na alma, quando essa alma é experiente, e não só experiente, e nas vicissitudes da vida. Porque se fé é conhecimento de causa, a fé vivenciada é a sua aplicação, e ao mesmo tempo, o que nós vamos chamar de sabedoria intuitiva é a resultante dessa fé vivenciada, gerando
as virtudes que se traduzem em intuição. Inspirem, se acalmem. O que nós precisamos para antever problemas, para precaver-nos dessas intempéries. Proatividade é isso. Eu vou avaliar a situação e vou propor mudanças antes que ocorra as tais perturbações. O meu corpo está enfraquecido, a musculatura atrofiada. Então eu preciso, no mínimo, inicialmente de expansão muscular, fortalecimento dessa musculatura, resistência, flexibilidade. Agora, o que é que eu vou trazer para fazer isso acontecer? Sabemos de muitos alimentos, dentre os quais a batata doce pode contribuir com a expansão muscular. Mas é só comer batata? Se eu cozinhá-la, vou jogar mais de 70% da água fora. Cozinhando a batata com casca e tudo no vapor e comendo-a fresquinha, com o pensamento voltado para o que eu pretendo construir, edificar, alimentar e iluminar. Então, o pensamento vai criar a realidade a partir dos elementos selecionados, com o poder imaginativo, a inteligência do que se pretende e, ao mesmo tempo, a capacidade criativa, a memória como um link para buscar as informações. Inspirem, crie a imagem do ser ideal, o ser apto para enfrentar os desafios que a vida propõe, buscando a sua iluminação consciencial. Então, o sentimento vai criar a nova realidade, vai edificar os detalhes dessa nova realidade, vai alimentar o que foi criado e edificado e vai iluminar, transformar em virtudes as experiências em pauta. Inspirem, se acalmem e, ao mesmo tempo, crie a imagem no campo mental. Conforme está em nosso livro, na página 348, as boas leituras, como eu disse, isso está na introdução, enriquece a alma, enriquece a mente, acalma o coração e estimula o progresso. E aí, quando nós vamos aqui na página 348, as ideias enobrecedoras. Então, se as boas leituras enriqueceram a alma, vai iluminar as ideias. Então, as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas que nós vamos delinear com essas ideias. Ideias e planos são portadores das energias equilibrantes. E para que servirão essas energias equilibrantes? Elas têm o poder de estimular os complexos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Então, ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes que estimulam os complexos campos celulares, propiciando-lhes harmonia e produtividade. Como será a ação? O indivíduo, o interessado, deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio. Ele se vê recuperado, assumindo as responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que ele pretende concretizar. Então, ideias nobres, planos nobres, visão saudável, em equilíbrio, recuperado, assumindo as responsabilidades que eu pretendo com esse corpo à altura das minhas necessidades. Ficou mais ou menos claro? Então, o programa na sequência vai puxando o link e avançando. Pedimos a vocês que nos sigam em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Patreon e em várias outras plataformas
aguardando vocês. Nós estamos no Telegram, no Sparkle, no Signal, no PatriaBook, no Rumble, no Centro Espírita Gota de Luz, lá no Facebook, no Spotify. Nós estamos no Google Podcast, no iPhone Podcast. E compartilhe os nossos vídeos a partir das plataformas para divulgar cada canal. E a nossa gratidão a vocês, espectadores, a Aline Gonçalves que nos conduz até vocês. Se ainda não está inscrito em nossos canais, se inscrevam. Aqui no YouTube, por exemplo, você se inscrevendo nos ajuda grandemente, dando o seu gostei ou não gostei, dá relevância ao vídeo. O seu comentário é crucial para dar ainda mais relevância e o seu compartilhamento dos vídeos ainda mais. Então, nos ajude a crescer e a levar a mensagem a outros tantos que dela necessitam. Paz profunda a todos. Mais uma vez, gratidão eterna por existir em nossas vidas. Namastê.